Que joia ter você aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já sabe, é aquele clichê de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho e se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha com seus amigos, com a sua família, que eu tenho certeza que isso fará de você bênção na vida de alguém. Fará de você um missionário na vida de alguém. Você já percebeu como nos dias de hoje a tecnologia facilitou com que você torne-se um braço de Deus para alcançar alguém? Então faça isso. Se essa mensagem fizer sentido para você, abençoe alguém. E você tem outras formas de abençoar também. Aqui do meu lado direito, você vai ver um QR Code, você vai ter a chave Pix. E se você sentir em seu coração de contribuir com a obra, com esse projeto lindo que a The Way tem feito aqui a partir da cidade de Jaraguá do Sul, nós convidamos você a contribuir, seja com seus dízimos, seja com sua oferta, seja com o propósito que você tem em seu coração. Hoje, com um novo templo aqui e ainda com muitas demandas que nós ainda precisamos melhorar, nós já estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com assistência social, entregando cestas básicas e também outras provisões para pessoas que estão em estado de necessidade. Temos projetos com contraturnos escolares, musicalização infantil, esporte para todas as faixas etárias, principalmente para pessoas que estão em estado sedentário, para que a gente possa estar fazendo a obra do Senhor em todas as áreas. Sozinhos, talvez a gente vá alcançar algumas pessoas. Juntos, nós podemos alcançar muito mais. Então contribua com essa obra e que você possa, neste momento, centrar-se em ouvir tudo que Deus tem para falar contigo. Que essa mensagem seja bênção para a sua vida e bênção para a vida de alguém. Que Deus abençoe. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Essa porção da palavra de Deus, ela está nos falando de o momento em que Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que recebeu de Deus uma incumbência de fazer com que o evangelho fosse conhecido em tantos lugares, de tantas maneiras, que ele agora está escrevendo uma carta para Timóteo, que vem a ser um dos seus discípulos, e aquilo que ele fez com Timóteo, ele está agora declarando que Timóteo deve fazer também. Passar a essência, passar o evangelho, levar adiante, trazer conhecimento. E para que ele fizesse isso, ele precisava se fortalecer ou fortificar nessa graça de Deus. Porque não é uma coisa tão simples assim de fazer, porque tem muitas intempéries nesse caminho. E ele diz: mas as palavras que você ouviu na presença de muitas testemunhas, confia a pessoas que possam ensiná-las para outros. O evangelho, a salvação, tudo aquilo que já impactou a sua vida, só chegou até a gente por quê? Porque houveram homens fiéis, e entenda que quando eu digo homem, eu estou dizendo, aqui o ser humano, homem e mulher, fiéis o suficiente para passar essa mensagem de um para o outro. Quando você encontra algo muito bom, o que você faz com esse algo bom? Você fica apenas para você ou você compartilha? Alguém diz: gente, eu estou com uma dor que não passa, e começa a descrever o que é. Aí você tinha a mesma coisa, você procurou por muito tempo uma cura ou aliviar essa dor, até que alguém te receitou algo muito bom, que quando você tomou te aliviou. Mas você escuta o relato do outro e o que você pensa? Assim como eu fui atrás, vai atrás, não vou falar nada, vou ficar só para mim. Não, nós sempre trazemos uma receita de sucesso. Nós sempre trazemos, e tudo bem que às vezes aquilo que funcionou para mim não funcione para o outro, mas nós trazemos porque queremos que o outro receba aquilo que é bom. Agora, com o evangelho deve ser da mesma forma, porque eu recebi algo que mudou a minha vida, mudou a minha história,
eu quero levar isso adiante, ou eu deveria querer levar isso adiante. Mas o que acontece com o Evangelho, diferente das receitas que nós temos para as pessoas, é que temos vergonha. Nós precisamos querer aprender. Vir ao culto é bênção, é ótimo, muda a vida de pessoas, com certeza, uma palavra de impacto que transforma. Mas essas pessoas que foram impactadas por uma palavra, às vezes voltam ao seu estado original, porque não tem um conhecimento crescente. Certa vez o Senhor diz ao profeta: olha, conheçam e prossigam em conhecer. Por que prosseguir em conhecer? Porque existe uma necessidade de evoluirmos, e existe um oceano de conhecimento que nós desconhecemos, porque não nos aprofundamos em querer saber mais. Veja, se dissemos que amamos uma pessoa, mas não queremos saber da vida dela, é o mínimo incoerente. Se eu pedir para você agora, e me permita ter uma linguagem muito familiar com você nessa manhã, um culto bem familiar. Se eu sentar com você e disser para você assim: por favor, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de soteriologia, você poderia me explicar, né? Ou angelologia, eu gostaria de saber mais. Talvez você até dizer: angelo o quê? Você talvez precisaria até de uma explicação. Mas se eu dissesse assim: mas me fala mais do teu filho, eu tenho certeza que você teria uma manhã inteira para me falar dos teus filhos. Me conta a história do teu casamento, me fala da sua esposa, me fala do seu marido. Ah, o meu marido. Não é assim? Quando a gente fala de algo que a gente conhece, e até você vai, senta com uma mamãe, e você pergunta a respeito do filho, ela dá detalhes. Ah, ele é assim, ele reage assim, ele chora quando isso, e quando ele era de tal idade foi assim, tal idade assim. Nós vamos discorrendo. Por quê? Porque somos apaixonados por nossos filhos. Quando vocês se conheceram: ah, eu me lembro ainda, ela estava com um vestidinho amarelo, e ela tinha ou, ah, ele estava vestido meio desengonçado, mas sabe, eu apostei nele, olha só essa bênção de homem que é hoje. Lembramos, e podemos falar um dia inteiro a respeito daquilo que amamos. Senta com um homem que gosta de futebol e pergunta, ele sabe os títulos, ele sabe os anos, ele sabe os elencos. Não, porque no ano de tal nós caímos, e depois levantamos, aí fomos campeão mundial, e aí depois, e o elenco era tal, e começa, porque ama. Quem eram os 12 apóstolos? Sabe, Jesus tinha um time, e a escalação do time de Jesus, né? Tinha o Sofonias, o Salmo, o Abraão, o Abacuque, deixa eu ver, e tinha o Eclesiastes também. Por que não conhecemos? E aí Paulo está dizendo assim: você precisa conhecer. Olha, te fortifica na graça, porque se você se fortificar na graça, você vai entender assim: uau, cara, olha o que eu tenho, olha o presente que eu tenho, olha o presente que Deus me deu, e eu não preciso ser pastor para isso. Ele não disse assim: olha, e o que você recebeu, confia para pastores, presbíteros, diáconos e evangelistas. Não, pessoas fiéis. Sabe, aí eu me preocupo às vezes, porque o Senhor diz assim: eu estou à procura dos fiéis da terra, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Se os olhos do Senhor passar hoje aqui, quem Ele vai encontrar? Sou fiel à minha causa, ou sou fiel à causa dEle? Sou fiel à minha esposa? Glória a Deus, que bom, seja fiel. Precisa ser fiel, é o mínimo ser fiel. Mas somos fiéis
ao Senhor também na mesma intensidade, e entendemos de que Deus ainda precisa ser o primeiro, e que beleza, nós estamos vivendo no Novo Testamento, mas o princípio do Antigo Testamento vigora: amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Resumimos tudo nesse mandamento, e eu preciso conhecer para que eu possa evoluir. E se eu não estiver aprendendo com Deus, eu estou aprendendo com alguém. Quando Adão e Eva pararam de aprender com Deus, começaram a aprender com o diabo. Quer ver só? Eles pecam, e daí daqui a pouco o Senhor pergunta: por que está escondido, Adão? O Senhor vem procurando ele, e ele está lá. Pois é, o Senhor me chamou aí, mas que eu estava nu. E ele pergunta: quem te disse que tu estava nu? Como é que tu sabe que tu estava nu? O que aconteceu? Quando ele deixa de ouvir o Senhor, quando ele deixa de permanecer na verdade, quando ele deixa isso, automaticamente ele começa a aprender uma outra coisa. O pecado lhe ensinou que ele estava nu. Quando eu deixo de aprender com Deus, eu começo a aprender aquilo que não edifica. Quando eu deixo de aprender as coisas de Deus, e eu entendo que você é inteligente o suficiente para compreender o que eu estou dizendo. Não é que você tem que estar debruçado em cima da Bíblia, aprendendo, porque senão... Não. Mas vivenciando as coisas que o Senhor nos deixou. Entendendo a vontade de Deus. Buscando conhecer ainda mais. Porque à medida que eu não estou aprendendo com Deus ou coisas boas, eu estou aprendendo coisas ruins. Nós vemos isso muito nas crianças. As crianças são, um seminário para a gente. Porque aquilo que você coloca diante dos olhos dela, ou os ambientes onde elas estão, afetam a criança e afetam o seu conhecimento. E ela começa a dizer, ela solta um palavrão dentro de casa e ela não tem noção do que ela está fazendo. Mas ela absorveu de algum lugar. O ambiente onde ela estava trouxe isso. Às vezes um ambiente agitado que nós mesmos podemos proporcionar para os nossos filhos, geram neles algo, um comportamento. Eles sempre estarão aprendendo. Nossos filhos estarão aprendendo. Nós estaremos sempre aprendendo. A questão é, o que nós estamos aprendendo? O que você está aprendendo? Aquilo a qual você dá mais tempo, mais te afeta. Nós terminamos agora nessa quarta-feira uma série de mensagens sobre o tempo. E uma das coisas que eu falei foi exatamente isso. Aquilo que você mais dá tempo, mais forja o teu caráter, mais forma você. Nós precisamos ensinar. E nós temos buscado ensinar isso. Por isso a Bíblia diz também, ensina a criança no caminho. Porque até quando envelhecer, não vai se desviar dele. É uma construção. E por isso nós só vamos entender de verdade o quanto nós acertamos com nossos filhos na idade adulta deles. E talvez até na velhice deles. Porque nesse caminho até a velhice, não quer dizer que eles esqueceram que você... Mas eles têm decisões próprias. E essas decisões podem levá-los até por caminhos distantes. Mas o que você plantou, a palavra de Deus que está nos seus corações, vai trazê-los em algum momento de volta para o caminho. Por isso, papai e mamãe que está aqui, talvez você pregou o evangelho para o seu filho, você trouxe ele à igreja, você ensinou com teu trabalho, com exemplos, com palavra. E se nesse momento parece que eles estão afastados, parece que está impossível de você vê-los de novo nos caminhos do Senhor, continue orando, continue acreditando, continue colocando diante de Deus, porque até quando envelhecer, eu sei que eles voltarão para o caminho, eles estarão no caminho também. Não pare de acreditar. O que nós precisamos fazer é sempre continuar ensinando, e sempre continuar aprendendo. Nós não mudamos em um culto, numa conferência, mas a vida cristã é um processo educativo. É um processo que nós vamos aprendendo e vamos mudando. E não tem problema mudar. O grande problema é não mudar. É quando você determina para você, não, eu sou assim e vou morrer assim.
eu nasci assim e vou continuar assim. Nós precisamos entender de que a vida passa por algumas metamorfoses. E dentro do nosso conhecimento também. Parou para pensar já quanta coisa que você acreditava que era de um jeito e depois aprendeu que era de outro? Quanta coisa que piamente você... Não pode, é isso mesmo. E lembra de um versículo célebre que diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará? Porque alguns conhecimentos nos prendem. Quanto conhecimento que nós tivemos já que nos prendeu, que a gente ficava, até que veio a verdade, e a verdade libertou, e a verdade trouxe outra ótica. Se você for para 50 anos atrás, 40 anos atrás, dependendo a localidade, Papai Noel existia. Será que eu dei spoiler aqui para alguém? Não existe. As crianças da minha época, 40 anos atrás, aguardavam o final do ano, porque acreditavam naquele personagem. Antes ainda, era o quê? De que as crianças vinham pela cegonha, que apareciam nas hortas, que, sei lá, antes ainda, vamos lá, 1920, dependendo do ambiente, se acreditava em coisas ainda mais que para nós, não, ridículo, não pode, né? Eu me lembro, eu era adolescente, minha avó contou, quando meu avô lhe deu um beijo, roubou-lhe um beijo, ela chorou muito. E no começo ele até achou bonitinho, depois ele ficou desesperado, mesmo a mulher não para de chorar. E ela disse: você não podia ter feito isso. Agora como é que eu vou contar para minha família que eu estou grávida? Um beijo. Mas ela acreditava naquilo. E então veio o conhecimento. Porque sempre quando vem o conhecimento traz luz, traz clareza. Agora nós podemos continuar vivendo nas trevas da nossa falta de conhecimento. Porque ainda há muitas pessoas apegadas a uma frase filosófica, que a ignorância é uma bênção. Não é? Parece tão bonita a frase, né? A ignorância é uma bênção, porque, olha, depois que eu soube, me frustrei tanto. Então eu prefiro ficar na ignorância. Pessoas dizem assim: vai ao médico, vê o que é isso aí. Não, nem quero ir no médico, porque eu nem quero escutar o que eu tenho. Talvez você já ouviu isso. Eu já ouvi isso. Eu não quero ir no médico, porque eu sei que ele vai dizer que eu tenho que mudar meus hábitos alimentares, ou que eu estou mal, que eu vou morrer. E eu prefiro ficar assim, porque daí eu estou vivendo aqui, se for para morrer, morre. Gente, quantas pessoas é assim na vida espiritual? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender de que eu posso ter uma vida boa, que eu posso ter conquistas, de que eu posso viver melhor do que eu estou vivendo. E quando eu falo melhor do que eu estou vivendo, é porque há muito conhecimento, há muita coisa que eu posso despertar sobre a minha vida. Mas Satanás, a intenção dele é que você nunca conheça. Porque ele quer, e o trabalho dele é geracional, ele vem querendo quebrar, desde a raiz até os frutos. Em Isaías, no capítulo 11, versículo 1, se a gente tem o texto ali, a palavra fala de uma geração, ela diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Se nós pararmos para entender bem aqui, ele está falando de ramo, está falando de tronco, está falando de raiz, está falando de fruto. Está falando do avô, está falando do pai, está falando do filho e está falando do neto. Ele está falando de uma geração. Deus trabalha com gerações. Por isso que na Bíblia há muito o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para que o conhecimento seja perpetuado, para que aquilo que aconteceu aqui de uma maneira tão linda hoje, uma apresentação de crianças, possa ser de que os pais estão trazendo os seus filhos, e essa filha um dia vai trazer a sua filha, ou o seu filho. Então já não estará mais os pais aqui segurando uma criança, mas estarão ao redor olhando para o seu neto.
e dizendo: meu Deus, um dia eu estive aqui apresentando a minha filha, agora ela está aqui. E se Deus lhe der graça, e se você cuidar, e conhecer e crescer em conhecimento, você pode estar aqui um dia subindo, talvez até pela rampa, ou talvez até pela escada, mas para ver o bisneto. Porque a intenção de Deus é geracional. Agora, olha como trabalha também Satanás. Em Joel, no capítulo 1, e verso 4, pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. Eram qualidades de gafanhoto. Em algumas versões na Bíblia ele traz o nome desses gafanhotos, diferente dessa ilustração que tem aqui. Mas esses 4 gafanhotos, eles atuavam, de que um deles atuava na raiz, o outro no caule, o outro nos galhos, nos ramos, e o outro no fruto. Quando a destruição vem, ou seja, o inimigo vem trazendo destruição em cada uma das áreas também. Assim como a bênção de Deus é para cada uma das áreas, desde a raiz. E perceba que, quando nós temos um problema na raiz, nós temos um problema que vem já do avô. Eu tenho uma história de alcoolismo na família, que vem, até onde eu busquei, até desde o meu avô, dos 2 lados. E isso vem se perpetuando, por quê? Porque aquilo que aconteceu lá na raiz atinge o caule, atinge os ramos e quer atingir os frutos. Pode ser que algumas coisas que aconteceram na sua família vem perpetuando também. É separação, é divórcio, é alcoolismo, é drogas, é tanta coisa, é prostituição. E isso, cara, eu fiquei sabendo que o meu bisavô traía a minha bisavó, e o meu avô foi pelo mesmo caminho. Meu Deus, o meu pai, era uma luta, e eu achava horror aquilo, mas eu acabei fazendo também. Por quê? Porque, cara, os gafanhotos estão aí, devorando. E isso aqui é uma área de atuação que vai na vida, que vai na geração, de que atinge finanças. Muito usado esse verso também para mostrar isso. Atinge todas as áreas da vida. Satanás está mirando em você, porque ele está olhando o teu neto, porque ele está olhando teus filhos. E se ele te atingir, ele tira o guardador deles. Agora, quando eu entendi a palavra, e quando eu entendi que a bênção de Deus é geracional, e que Satanás já tenta trabalhar na geração também, teve muita coisa que eu não pude escapar. Teve muita coisa que o conhecimento só chegou depois que eu já tinha caído, depois que eu já tinha feito tanta coisa errada. Mas no dia em que eu soube, no dia que eu conheci, eu percebi que eu tinha filhos, e eles estavam atrás de mim, e aquele gafanhoto não ia passar por mim para chegar até eles. Porque se ele conseguiu atingir a minha geração, se ele conseguiu atingir meus bisavós, meus avós, se conseguiu atingir meus pais, mas ele não vai passar por mim. E quando você tem o conhecimento, e você se levanta diante de Deus e diz assim: o conhecimento que o Senhor me trouxe foi por um motivo. Pode ser que aconteceu tanta desgraça na minha família é uma família de cardíacos, morreram tudo do coração, mas não vai acontecer comigo, e nem vai acontecer com a minha geração, porque eu estou levantando uma bandeira. Até aqui Satanás pode ter vindo, até aqui o gafanhoto chegou, mas Deus vai trazer um novo tempo. Aleluia! Deus está trazendo um novo tempo. Deus está trazendo uma nova oportunidade. Eu creio naquilo que o Senhor está trazendo agora. E o Senhor está mostrando para eles ali no livro de Joel tudo aquilo que eles estavam vivenciando. Olha, tem esse gafanhoto. Olha, tem essa maldição. Olha, tem tudo isso realmente. Mas existe uma misericórdia de Deus. Existe uma compaixão quando há arrependimento. Quando existe um mover do coração em direção ao Senhor, Deus começa a mover-se em direção a nós também. Nesse mesmo livro de Joel, o Senhor vai dizer assim, ó. Eu não passei esse versículo lá para ti, Gabi, mas ele está em Joel capítulo 2, versículo 23 em diante.
Ele vai dizer: anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vós. Mas comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, e que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Você toma posse dessa palavra, amém? Quando existe um posicionamento de conhecimento, eu posso ficar só no primeiro capítulo e dizer: meu Deus, olha que desgraça. Mas quando eu continuo, entendo que no momento que eu me posiciono, não é assim? Se você perdeu tempo, não tem mais como voltar atrás. Se você não aproveitou os teus filhos, eles não vão voltar a ser criança para você aproveitar. Se você andou distante de Deus por 10 anos da sua vida, foram 10 anos que você perdeu muita coisa, que você perdeu bênçãos, que você perdeu de crescer. Mas o alinhamento com Deus é tão tremendo, que Ele diz: eu vou restituir os anos que foram consumidos. Sabe o que isso aqui quer dizer? De que aquilo que foi perdido em 10 anos, em 1 ano Deus pode restituir e pode mudar a tua história. Isso é restituir os anos. É quando Deus pega um vácuo de tempo gigante, e Ele pega em um pouco de tempo, e Ele faz com que você conquiste. As milhas que você se arrastou, são milhas que você vai correr daqui para frente. E isso acontece a partir do conhecimento. Isso a partir de você entender: não, esse é o meu posicionamento, eu preciso fazer isso. Como é que eu sei? Palavra de Deus. O conhecimento precisa te trazer sabedoria. A sabedoria e o conhecimento precisa te trazer entendimento. Eu entendo o que está acontecendo. Aí vem a luta, eu me desvio. Vem a luta, eu digo: não, eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu já estou entendendo o processo. Eu estou compreendendo aquilo que Deus está fazendo. E quando eu não tenho entendimento, porque às vezes Deus não nos dá um entendimento completo, eu tenho sabedoria em Deus para esperar o tempo em que vai se revelar. Agora, quando eu não tenho conhecimento, sabedoria, entendimento de nada, eu vivo ao léu, sendo soprado pelo vento, por qualquer vento de doutrina. Alguém chega a falar uma coisa: ah, é verdade, vou para lá. Ah, não, é verdade, eu vou para cá. Precisa-se buscar o conhecimento. Deixa para frente aqui. A Bíblia diz: o verbo se fez carne. A palavra tornou-se carne. O conhecimento de Deus, o poder de Deus tornou-se carne e habitou entre nós. Jesus. Eu penso que para que a gente evolua, para que a gente cresça, o verbo, a palavra de Deus precisa transformar-se em carne em nós também. É quando eu começo a ser testemunho daquilo que eu nem preciso falar. É quando a minha carne mostra a palavra de Deus. É quando as minhas ações, o verbo se faz carne na minha vida, quando as minhas ações mostram que eu sou cristão. De Deus flui. Eu não preciso dizer assim: olha, assim diz no livro de Isaías. Eu não preciso, porque a palavra já faz parte de mim. Porque as minhas ações, as minhas decisões já começam a mostrar de quem eu sou filho. A Bíblia diz que o Senhor Jesus certa vez falou para os fariseus, de que suas ações mostram de quem vocês são filhos. As pessoas sabem quem é teu pai a partir de você. Algumas vezes os filhos são tão parecidos com os pais, que quando eles aparecem as pessoas já: você não é filho de fulano? Por quê? Porque a fuça, né? É igual. Às vezes o andar, gente, você olha a pessoa, ela anda igual o pai, anda igual a mãe. Incrível! O jeito de falar, o jeito de reagir, o jeito de sorrir. Tu olha, sei quem é teu pai. A questão espiritual é: as pessoas que te veem no dia a dia com a tua casa, com a tua família, no teu trabalho, dizem que quem é seu pai? Deus ou o pai da mentira? Quem é teu pai? O conhecimento vai nos mostrar isso. Deixa eu passar aqui para a reta final dessa mensagem. Para que Deus possa derramar
o que Ele tem sobre as nossas vidas, nós precisamos de resistência. Nós precisamos receber de Deus algo que alimente os nossos ossos, a nossa estrutura óssea. Assim como o leite materno, ele é imprescindível para que essa criança tenha uma imunidade muito boa. Você sabe que é nos ossos que tem a medula, da onde sai a nossa imunidade. E uma criança que é amamentada é uma criança que tende a ser uma criança forte. E segundo estudos, isso não é só no período da sua infância, mas isso é para a vida inteira. Para a sua vida. Porque ela recebeu o leite materno. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, às vezes nós temos uma interpretação errada sobre o leite materno. Porque Paulo diz que os alimentou com leite. E a gente pensa assim, o pessoal aí só está no leitinho, nós precisamos de comida grossa, nós precisamos de feijão. Gente, se tu pegar uma criança, um bebê, e for dar feijão para ele, tu mata. Nasceu agora, não, tem que comer feijão que é para crescer. Não, é leite. Por quê? Porque existem processos. E o Senhor, quando você chega na casa dele, Ele quer te dar leite. Ele quer fortalecer você, Ele quer te dar imunidade. Ele quer te dar resistência óssea. Ele está olhando para você e sabe que você vai carregar algumas coisas na vida. Você tem uma cruz para carregar e Ele precisa te dar resistência para isso. Porque Ele não, por mais que Ele tirou o fardo de você, de tanta coisa que você estava carregando, e te quebrando na vida, quantas coisas nos quebraram, né? Que nós carregamos e que era peso demais. A Bíblia diz que o fardo dele é leve, mas não quer dizer que não tenha. Quando Deus pediu para Isaac ser sacrificado no Monte Moriá, Deus olhou para Isaac e sabia que ele tinha estrutura para carregar a lenha. Ele tinha estrutura óssea para colocar lenha nos ombros e carregar. Sempre Deus vai olhar e Ele sabe a resistência que você tem. E Deus está trazendo hoje uma palavra, Deus está trazendo a necessidade de nós crescermos, porque existem coisas que nós vamos carregar. Existem coisas que Deus precisa colocar na nossa vida, mas a gente precisa ter estrutura para receber, porque até bênçãos pesam. E grande parte das pessoas que se afastam de Deus, se afastam depois que foram abençoadas. Por quê, pastor? Porque não sabe lidar com o peso da bênção. Ossos fortes. Ossos fala de estrutura. Quando Deus foi fazer a mulher, Ele não tirou ela do barro, Ele tirou de um osso, para que a mulher tivesse estrutura. Olha só que forte isso. Foi tirada de um osso, como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou colocar alguém de estrutura ao teu lado. Alguém que vai dar estrutura à missão que eu tenho para você. Aqui não tem como a gente nivelar maior, menor, nada disso. Nós olhamos e percebemos Deus dando estrutura. Quando nós olhamos para Ezequiel no capítulo 37, fala do vale de ossos secos. Deus começa a estruturar um exército. Deus começa pelo quê? Pelos ossos. O que eu estou dizendo aqui é de que nós precisamos começar a buscar entendimento da palavra de Deus. Porque vem tempos difíceis, vem, mas se você estiver bem fortalecido, se os teus ossos estiverem firmes, você vai aguentar o tranco, você vai continuar andando, você vai continuar de pé. Vai vir a luta, vai tentar tirar a tua estrutura, mas você vai estar estruturado no Senhor. E é por isso, eu termino aqui dizendo que Hebreus capítulo 12, e versos 12 a 14, Hebreus 12, versículos 12 a 14, pode ser na revista e corrigida, Arque, se tiver ali, e aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus está dizendo: torna a levantar as tuas mãos cansadas. Você está sem estrutura, quem sabe passando por tantas lutas, sem conhecimento da onde que está vindo, não apenas numa religião, mas andando com Cristo. É necessário que você se prepare, porque tem batalha, mas junto com a batalha tem vitória, tem conquista, tem bênçãos como você nunca imaginou. Existem coisas acontecendo e vocês precisam levantar essas mãos, mesmo que elas estejam cansadas, fortalecer os joelhos que estão tremendo, porque Deus vai te dar estrutura, aleluia. Deus vai te estruturar para você permanecer de pé, e quando você estiver de
pé, você vai resistir ao diabo. E a Bíblia diz: e ele fugirá de vós. Aquilo que antes te fazia recuar, agora vai te fazer avançar. Coloque-se de pé em nome de Jesus comigo. Aleluia.